Gente, lidar com pessoas fracas, limitadas de argumento, de articulação política, de articulação interpessoal, ou seja, a capacidade de surpreender entre pessoas, é muito complicado de lidar com esse tipo de gente. Desculpa. E aí eu vi o pronunciamento do Cláudio Ferretti e compartilhei e recebi compartilhamento de alguns amigos do pedido de desculpas do Ferretti. Tá, era o mínimo que ele poderia fazer, né? Agora, o que acontece é o seguinte: o Ferretti falou e se complicou mais ainda. Tá muito feio pro Ferretti essa fala dele. Não só a fala, mas a incapacidade dele admitir que ele errou. Ele não usou só uma frase infeliz, não. Porque você usa uma frase infeliz quando você fala de forma acidental, aquela frase escapole e fica por ali mesmo. Foi um acidente de percurso. O Ferretti não. Além dele ter usado essa fala de forma infeliz, ele usou de forma proposital, falou com todas as letras, ele reiterou no vídeo, né? Quando a população disse: nós aqui do Provetar somos os últimos a serem olhados pelo governo, a serem vistos pelo governo. E ele falou com todas as letras. Não é isso. O governo não olha para vocês por último. Deixem de ter esse espírito de vira-lata. E aí, um dos moradores responde: ah, mas isso não é espírito de vira-lata. Claro que é. Falar que nós olhamos para vocês como os últimos, isso é coisa de para quem tem espírito de vira-lata. Quer dizer, ele falou sim em alto e bom tom, tá? Se foi uma linguagem imprópria, chula, tudo bem, beleza. Que ele chegasse, fosse homem o suficiente acima de tudo, independente de estar prefeito de Angra ou não, e falasse: olha, eu usei uma fala chula, uma fala imprópria, entendeu? Uma fala equivocada, um termo equivocado da minha parte, afirmando que quem defende a tese de que o povo do Provetar é olhado como os últimos pelo nosso governo tem espírito de vira-lata. Esse foi um termo impróprio usado por mim. Peço desculpas. E não envolvia oposição no meio, não. Sabe por quê? Porque não foi só a oposição que ficou revoltado e revoltada com a fala dele, não. Pessoas que têm liberdade de expressão, que não está do lado nem da situação nem da oposição, ficaram revoltados também. No entanto, o que o Ferretti fez? Olha, eu usei uma fala infeliz, mas é culpa da oposição. A oposição está tentando vender uma imagem minha totalmente distorcida. Ninguém distorceu nada ali. Ele que se complicou. Ele que usou uma frase fora de contexto. Até porque estava se discutindo sobre um assunto importante.
que é a taxação do turismo sustentável. Então, quando você debate um tema importante como esse, você tem que tomar o maior cuidado com as palavras. Eu não estou dizendo que ele deveria falar como doutor, como intelectual, por um grupo pequeno de trabalhadores artesanais, digamos assim, ali da Ilha do Provetá, que são pessoas, são moradores que vivem da mão de obra manufaturada de uma certa forma, porque vivem da pesca artesanal, essa coisa toda. Então, obviamente, jamais ele deveria falar como um intelectual para esse tipo de pessoas, mas fazê-las entender de que o objetivo do governo municipal ali na comunidade era melhorar, era criar um projeto responsável para justamente visar o amparo dos moradores. E com a linguagem simples, sem a necessidade de usar o termo espírito de vira-lata. Pelo amor de Deus. E outra coisa, não me venha com conversa fiada de que ele usou um termo popular. O termo popular é o cacete. Ele usou um termo ofensivo. Você já imaginou se eu chegasse na tua casa, você fizesse um determinado comentário, emitisse uma determinada opinião, e eu falasse que a sua opinião é de quem tem complexo de vira-lata, ou espírito de vira-lata, dentro da tua casa, eu estaria cometendo uma falta de respeito com você, que eu estou dentro da tua casa. A primeira coisa que a pessoa olha pra minha cara e fala: ô fulano, ô cidadão, você está muito abusado, está muito para frente. Eu não vou aceitar esse tipo de termo aqui dentro da minha casa. Se fosse o contrário, eu também falaria a mesma coisa. Então, se é um grupo de pessoas mais acalorado, com o Ferretti, com a mente mais fresca, mais revigorada, vamos dizer assim, chegaria para ele e falaria assim: engraçado, eu posso ter espírito de vira-lata como morador do Provetá, mas meu nome nunca foi envolvido na Operação Caças Marcadas e muito menos fui preso por causa disso. Eu falaria isso se eu estivesse no meio dos moradores da Ilha de Provetá. E olha que eu não estou defendendo, rasgando seda, me banhando em lágrimas pela população de Provetá, e também não quero que eles e também não estou aqui para dizer que quero que vocês se danem. Claro que não, pelo amor de Deus. Até porque eu sempre fui um cara muito aberto, sempre defendi as coisas que eu disse. Eu mantenho, eu banco as coisas que eu falo. E eu sempre falei ultimamente que um dos povos de ilha, do complexo Ilha Grande, da Baía da Ilha Grande, mais difíceis de se lidar são os moradores da Ilha de Provetá. Eu sempre falei isso, nunca escondi isso de ninguém, mas nunca tratei ninguém com falta de respeito. Nunca cheguei para um morador nascido e criado no Provetá, que muitas vezes, quando procuravam setor de atendimento em determinadas repartições, sempre tratava atendente de forma grosseira também, a exemplo da maioria dos vereadores da base do governo e de algumas figuras políticas que querem posar de oposição, sendo que, na verdade, são crias do laboratório do Fernando Jordão. Sempre maltrataram o mais humilde, o assalariado que trabalhava no continente. Sempre maltratavam. Eu fui vítima disso. Mas eu nunca tratei ninguém mal. Muito menos quem era da Vila de Provetá. Quem é da Vila de Provetá. Nunca tratei ninguém mal. Pode perguntar a qualquer um. Então, eu jamais usaria o termo complexo de vira-lata ou espírito de vira-lata
me referindo aos moradores de Provetá, por mais difíceis que eles sejam em matéria de relacionamento. Outra coisa, o Ferretti poderia muito bem, já que ele está falando para pessoas mais humildes, pessoas que não têm tanto grau de instrução assim, mas que movimentam o turismo na Baía da Ilha Grande, incluindo a comunidade do Provetá, dizer o seguinte: olha, vamos deixar esse negócio de que nós somos o governo que vê vocês por último. Isso é coisa, essa mentalidade de quem anda para trás. Eu vim para cá pra gente andar para frente, pra gente andar junto, para frente. Quer dizer, você transmite ali para uma comunidade uma fala de encorajamento. Eu tô aqui para ajudar vocês, tô aqui para andar para frente, junto com vocês. Esse negócio de governo que olha por último para a comunidade do Provetá, isso é coisa que anda para trás. E nós não somos assim. Era a melhor forma dele se defender, dele argumentar, sem fazer gracinha, sem querer... ele se expressou de uma linguagem coloquial, foi uma maneira de dizer, não foi nada pejorativo. Tudo bem, eu até entendo que ele tenha usado esse termo sem levar para o lado pejorativo. Só que o Ferretti tem um histórico muito pesado contra ele. O Ferretti é antipático, o Ferretti é arrogante, o Ferretti é mal educado em algumas situações. Gente, eu fico, como diz o Gerson Garotinho de Ouro, eu fico embasbacado. Como é que essas pessoas, como é que figuras de Angra dos Reis, figuras antigas, figuras que se desenvolveram, construíram famílias em Angra dos Reis, não vou nem dizer da década de 80 e 90 não, vou dizer da minha geração pra cá. Eu tô com 38 anos de idade. Pessoas da minha geração, como é que essas pessoas chegaram à conclusão de que o Ferretti é essa pessoa simples, essa pessoa humilde, essa pessoa carismática? Aonde vocês viram isso no Ferretti? Esqueci. O Ferretti foi criado em um laboratório pelo Fernando Jordão, né, politicamente. Então, eu não sei se a base de inteligência artificial, eu não sei se foi a base de alguma escola que o Fernando Jordão tenha montado, única e exclusivamente para o Ferretti, para ensinar boas maneiras de fazer política. Ou seja, colocar sua antipatia, sua arrogância na gaveta e se vestir e performar como um cidadão bonzinho, sorridente, carismático, que anda no meio da galera. Gente, conta outra, né? Pra mim não. Pra mim não. Vou falar de novo. Eu não falo isso julgando o Ferretti com os olhos. Eu falo isso na experiência, como uma prova viva de quem trabalhou há mais de uma década no serviço de atendimento ao público em Angra dos Reis e há mais de 2 décadas conhecendo a política de Angra como eu conheço. E o Ferretti sempre foi esse cara ceboso, arrogante, entendeu? Nariz em pé. Nunca teve carisma, nunca. Ele pode ser engenheiro, ele pode ter quase meio século de profissão como engenheiro civil, concursado da prefeitura, pode ser o que ele quiser, mas perfil de carisma, perfil de povão, ele nunca teve e nunca terá, sendo prefeito de Angra. E outra coisa, se preparem, porque esse cidadão, esse sujeito, tem tudo para ser pior do que o governo da Conceição. Anotem o que eu estou falando. Depois, me cobrem. Boa noite.